E agora iremos chamar o mediador do painel do primeiro setor, Danilo Vitorino, representante da SEAPA, PJF. Danilo José Vitorino Soares é assessor na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar de Juiz de Fora, sociólogo e pós-graduado em Políticas Públicas. E como convidados para este painel, iremos chamar Walter Carlos da Silva. É produtor orgânico, educador ambiental, graduado em gestão ambiental com especialização em gestão estratégica de custos e atualmente cursando licenciatura em física. Atua como professor de educação ambiental, física e idealizador do projeto Beterraba Apoia. Também é presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Juiz de Fora e da Associação Mogico, Monte de Gente Interessada em Cultivo Orgânico, para o Bem, 2024-2025, além de gerente da Feira Orgânica Mogico. Professor Arthur Müller. Arthur é professor e coordenador da pós-graduação em produção de cerveja da Faculdade de Ensino. É empreendedor no setor de bebidas, à frente da cervejaria e destilaria Quinute, e atua como consultor especializado na abertura e desenvolvimento de cervejarias em todo o Brasil. Com presença em mais de 7 estados, já participou diretamente da implementação de dezenas de projetos cervejeiros, unindo conhecimento técnico, experiência prática e visão estratégica de mercado. Daremos início ao painel temático do primeiro setor. É um prazer estar aqui com todos vocês, e acho muito interessante, muito importante, numa noite de sexta, chuva, um pouquinho de frio, mas a gente ainda se reúne, para poder discutir uma pauta que é importante, que é pertinente e que é super válida, a respeito de se pensar sustentabilidade, de se pensar garantia de emprego e renda, de se pensar preservação do meio ambiente, enfim. Bom, meu nome é Danilo, eu sou sociólogo de formação, sou pós-graduado em gestão pública, estou como assessor de gabinete na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar da Prefeitura de Juiz de Fora. E aí gostaria de saudar aí, a mesa, a pessoa do Walter, presidente do Conselho, o Arthur, também do Arranjo Produtivo do setor de cervejas, saudar o Recreio JF na pessoa da Vanessa, da Flávia, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite. Saudar também representantes da Prefeitura de Juiz de Fora, Camila, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Competitividade, acertei o nome, inclusive, Câimbra Ambiental de uma sexta-feira à noite, vamos lá. Demais autoridades também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Talvez queria quebrar um pouquinho só o protocolo de fazer o seguinte bate-bola, a gente passar a palavra para o Walter, eu vou fazer a explanação inicial, passo para o Walter, ele dialoga, passo com o Arthur também, e depois eu trago só uma síntese no final, porque o principal nosso objetivo, igual a Vanessa disse, que é apontar também saídas, estratégias o que a gente faz com isso tudo que a gente está discutindo aqui hoje para que não se perca. Eu acho que é extremamente importante que o poder público também aponte saídas. Se nosso papel é ser o indutor, ser o articulador e o promotor de ações, de chamar atores, de chamar responsabilidade para si também, de mobilizar a sociedade civil organizada para fazer com que as decisões que vão ser, o que for ser discutido aqui hoje e as deliberações, as propostas que surgirem, que a gente encontre em coletivo alternativas, então, em que nós, enquanto poder público, possamos encontrar saídas. E essa semana foi muito especial. Essa semana, a gente lá na Secretaria de Agricultura, a gente coordenou, na verdade, a condução da oficina Estratégia de Alimentos e Cidades, que é uma realização, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social, proposta pela Presidência da República, quem
executa é o MDS, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da CONAB. E o objetivo, né, dessa estratégia Alimenta Cidades, né, é fomentar o acesso fomentar a produção, o consumo, a distribuição e a comercialização de alimentos saudáveis, né, principalmente para a população periférica e em situação de vulnerabilidade social. E aí, né, pensar nessa perspectiva no âmbito também da sustentabilidade, de pensar das questões das mudanças climáticas, né, de entender que só é possível produzir comida, né, comida humana, né, comida para humano, e comida de qualidade, né, colocar na mesa do povo, somente com condições climáticas adequadas, né, minimamente possíveis de se produzir. Então, essa iniciativa engloba diversos eixos, né, de atuação, que vai desde pega toda a cadeia produtiva, né, passa desde a produção, a distribuição, a quem comercializa, a quem consome. Então, você tem que pensar, né, qual que as estratégias de promoção de alimentação saudável, né, nas escolas e seus entornos, a distribuição de refeições para a população em situação de vulnerabilidade social, com alto grau de insegurança alimentar, o fomento à agricultura urbana e periurbana, né, para colocar comida na mesa da população, pensar estratégias para isso também. E um dos tópicos também que é muito importante, que foi muito discutido, né, na oficina que Valdenci também estava presente e ajudou a coordenar um dos nossos eixos de trabalho, foi sobre o eixo que, nesse caso eu específico, acabei atuando também por coincidência, que foi a geração, né, de resíduos e a questão da perda e desperdício de alimentos. Então, acaba que toca muito com a temática que a gente vai discutir aqui hoje, né, e hoje, pela manhã e na parte da tarde, eu também tive a oportunidade de participar do encontro de prefeitos e prefeitas da Zona da Mata, promovido pela reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora. E as discussões também foram muito ricas e eu levantei essa bola lá também. A gente colocou lá como discussão alternativas para se pensar a questão da geração de resíduos sólidos orgânicos, né? O que a gente faz com isso tudo, principalmente pensar na cadeia produtiva a nível regional, né? Porque Juiz de Fora não está sozinha nesse processo, né? Grande parte da nossa produção e da nossa distribuição e consumo de alimentos, né, envolve o setor produtivo da microrregião de Juiz de Fora, dos municípios do entorno, né? Juiz de Fora tem uma vocação predominante de comércio e prestação de serviços, né? Já foi um polo muito mais forte, né, do setor industrial, né, no século passado. Mas que ainda tem uma atuação, né, acho que, se não me engano, 26 ou 30% do PIB de Juiz de Fora é do setor de indústrias. E o setor agropecuário, né, que ao longo do tempo sofreu uma certa decadência. Juiz de Fora é uma bacia leiteira, um polo de produção, né, de referência leiteira. Inclusive, nós temos o arranjo produtivo local do queijo Minas, né, do queijo Minas do Caminho Novo. Isso também referencia também o papel, a importância, né, de Juiz de Fora e da região nesse processo. Mas, né, Juiz de Fora não produz, né, não tem capacidade atualmente de produzir todos os alimentos para seus praticamente 600 mil habitantes. Mas a gente precisa dos municípios do entorno, né, e a gente precisa dialogar com esses municípios as estratégias para poder fazer com que essa produção seja sustentável, né, que seja uma produção pautada, né, na sustentabilidade, né, nos princípios e nos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que são premissas da ONU, né, que o Brasil é signatário. Então, tratando mais um pouco agora a respeito dessa parte da geração de resíduos, né, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um diagnóstico, né, uma contextualização a nível nacional, né, vou trazer um pouco
pincelar aqui só um pouco a respeito de Juiz de Fora, mas vou deixar depois a palavra para a Valtenci e para o Arthur trazerem assim, quais são, né, os desafios, as potencialidades, né, a respeito dessa questão das perguntas que estão aqui para os setores aos quais eles estão intimamente ligados aí. Então, assim, basicamente, né, só trazer para vocês aqui que tem uma pesquisa da Abrema, né, que é uma pesquisa do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, né, uma pesquisa de 2024, né, foi publicada ano passado, a pesquisa foi realizada em 2023, né, que fala sobre a geração de resíduos sólidos, né, no Brasil. Embora a pesquisa não aborde especificamente a produção de resíduos sólidos orgânicos, né, mas eles trazem estimativas aí. E eles indicam que 45,3% dos resíduos sólidos urbanos no Brasil são compostos por resíduos orgânicos, né? E considerando a geração total de resíduos sólidos orgânicos, né, nesse ano de 2023, eu sou míope, meu amigo, desculpa, 5 minutos, eu vou conseguir fazer os minutos, pode deixar, obrigado. Eu me enxergo de longe. Então, assim, do total, né, de resíduos sólidos urbanos gerados, né, que correspondem a 80,96 milhões de toneladas, o Brasil é um dos países onde gera mais resíduos sólidos orgânicos, né, é um dos países também que mais desperdiça alimentos, deixar isso bem claro, considerando desde o seu processo de produção, lá na área rural, na agricultura urbana e periurbana, até a sua comercialização, né? É um dos países que mais gera desperdício. Então, assim, desses 80,96 milhões de toneladas, estima-se que a produção de resíduos orgânicos tenha sido de aproximadamente 36,68 milhões de toneladas em um ano. Isso é uma estimativa. Não é nem assim, uma pesquisa mesmo com uma margem de erro pequena. A respeito do tratamento de destinação, né, então, assim, a reciclagem, que aí é o dado pior ainda, né, a reciclagem de resíduos orgânicos ainda é muito baixa no Brasil, né, representando menos de 1% dos resíduos orgânicos gerados, ou seja, das 36,5 milhões de toneladas geradas, a gente só recicla 1%. Os colegas aí que são da matemática, que estão com a cabeça boa, na sexta-feira à noite, se quiser fazer conta, beleza, mas eu não vou dar conta de quantificar isso agora não, mas é 1%, entendeu? E aí, né, acho que Valtenci e Arthur vão conseguir trazer para nós a realidade também da questão de você fazer a reciclagem, né, de pensar a questão da sustentabilidade na perspectiva desses resíduos sólidos orgânicos, né, aqui em Juiz de Fora. E aí, né, existem iniciativas e desafios aí que o Ministério do Meio Ambiente e de Mudança Climática, né, iniciou em abril, né, do ano passado a construção da Estratégia Nacional de Resíduos Orgânicos Urbanos. Não à toa, essa estratégia ela é interdisciplinar e transversal e ela está dentro da Estratégia de Alimentos e Cidades que a gente, que o Juiz de Fora, está desenvolvendo através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar, SEAPA. E aí, né, um dos principais desafios aí, né, é a baixa valorização desses resíduos orgânicos e a necessidade de maior investimento e infraestrutura, né, para coleta seletiva e tratamento adequado. E nesse aspecto, né, a estratégia nacional ela visa então prevenir o desperdício alimentar, fomentar a compostagem e promover a reciclagem desses resíduos. Em resumo, então, né, esse estudo ele apresenta, né, que, embora ele não forneça um número categórico ali, mas uma estimativa, né, para a produção de resíduos orgânicos, estima-se então que existe uma parcela significativa, né, dos resíduos sólidos orgânicos no total, né, os resíduos sólidos, na verdade, uma grande parte deles são resíduos sólidos orgânicos, né? Então, em Juiz de Fora, eu vou passar a palavra agora, né, encerrando a minha parte, cumprindo, acredito, com o limite dos 5 minutos, de trazer para vocês que em Juiz de Fora nós
A sociedade civil, na Oficina Estratégia de Alimentos e Cidades, né, que é uma consulta pública, na verdade, onde a população discute o diagnóstico da segurança alimentar e nutricional do município, ela vai apontar quais são os gargalos, quais são os desafios, quais são as principais dores, né, que a gente diz, a respeito, né, dessa temática. E uma delas, né, que foi discutida e apontada, né, enfaticamente pelos participantes, foi a geração de resíduos orgânicos e a questão da perda e desperdício de alimentos. E aí a gente tem iniciativas, tem desafios na cidade, tem potencialidades. Vou passar a palavra então para o Valdecir, depois eu passo para o Arthur, e aí a gente faz esse bate-bola e depois eu trago alguns apontamentos aí e possibilidades que a gente conseguiu também discutir na oficina e que eu também consegui articular também através desse encontro de prefeitos e prefeitas aqui na cidade. Eu acredito que o prognóstico é muito positivo. Então a gente vai discutir aqui agora a respeito disso. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Boa noite a todos. Dando continuidade, né? Eu acho que já me apresentaram bastante aí, que eu estou articulando bastante rede, mas tudo interligado, né? Eu acho que isso é importante. Como presidente do Mogico hoje, a gente... Só uma pergunta aí, todo mundo conhece o Mogico aqui? Isso é bom, porque em alguns momentos tem um pessoal que não conhece. O Mogico é uma associação de produtores orgânicos que temos aqui em Juiz de Fora. Ele visa, né, o fomento da produção orgânica local. E um pouquinho de história, é muito importante hoje, nossa principal ação hoje acontece com a Feira Orgânica Mogico, que acontece todo sábado no Bom Pastor. E vindo nessa perspectiva de resíduo, é a única feira hoje, que eu acho que eu posso falar isso diretamente, que a gente não precisa, né, do suporte da prefeitura de final de feira. Igual quando acontece no Brasil, tem todo o esquema da BIUB para fazer a coleta, para fazer a limpeza. E porque já existe um entendimento, já existe um perfil entre os produtores e até mesmo do coletivo em o que a gente leva, né, o que a gente leva para a feira, a gente traz de volta para a fazenda. E por que trazer de volta para a fazenda? Para a gente reaproveitar todo esse resíduo que sobra e usar no nosso próprio plantio. E qual é a ideia? Dali a gente faz uma cobertura morta com algumas folhas secas, dali a gente faz um processo de compostagem e é utilizado, né? A gente fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo não gerando ou gerando o mínimo possível de resíduo. Então, uma coisa ou outra que sobra, no caso, seria papelão, mas que também é uma estratégia também de usar o papelão como cobertura, porque abafa, né, o canteiro e evita de nascer alguns matos. E, para além disso, a gente tem um projeto, né, no qual eu sou idealizador, que é a Apoia. O Apoia é nesse contexto mesmo de apoiar parceiros, de apoiar ações. E dentro dele a gente tem algumas parcerias de oficinas. A gente já fez várias oficinas aí voltadas para a questão da compostagem, uma parceria muito, né, sólida com a prefeitura em fazer ensinamentos simples, ensinamentos com baldes, nada complexo, sabe? Coisas que a pessoa pode fazer na sua própria cozinha, ou seja com um potinho de sorvete, ou seja numa coisa maior, de um balde maior, alguma coisa nesse sentido, sem ter a necessidade de ter que comprar uma composteira, porque é impressionante, mas é muito caro uma composteira, né? Um processo tão real, um processo tão necessário, a gente tem que ter um custo tão alto para isso chegar na casa, né, das pessoas. Então a gente promove esse tipo de oficina justamente para, primeiro, alertar, né, da importância do aproveitamento desses resíduos, né, e segundo mesmo para levar isso para a periferia, né, para as áreas mesmo que não teria, vamos dizer assim, acesso a essas informações. E a gente faz isso muito bem junto com projetos reais, como a Rua de Brincar, que acontece aleatoriamente em algumas cidades de Juiz de Fora, o Praça Quente, que acontece também em praças estratégicas da cidade. E ali está, de fato, a população, está, de fato, as pessoas que precisam desse tipo de informação, né? Porque, às vezes, num determinado contexto, num determinado espaço que a gente está, isso é muito claro. Apesar de, infelizmente, muita gente não fazer. Mas quando a gente vai para esses pontos, para essa periferia, né, esses pontos que de fato necessitam da informação, esse repasse ele é até, vamos dizer assim, né, até muito mais satisfatório.
E com relação ao Conselho, pelo qual eu estou como presidente, né? Tá acabando, né? Não, você... o que acontece? Teve o evento que o Danilo trouxe, né? Que foi o Estratégia, né? Alimenta Cidades. Isso só comprova que Juiz de Fora tem um potencial, sabe? Tem um potencial de olhar, tem um potencial de construção. Então a gente precisa de aproveitar mais, a gente precisa de estar mais inserido nesse contexto, fazer, né, ações igual essa daqui, que deixa claro, né, a intenção, que deixa claro a perspectiva que a gente quer de futuro em relação aos resíduos. E aí, nesse contexto, e esse ponto focal, como Juiz de Fora é de visibilidade, né, vamos dizer assim, o Conselho entra como uma ferramenta de política pública, como ferramenta de estar inserido junto com os outros conselhos, com outras articulações, para estar levando isso para dentro da prefeitura, né, para ser discutido e para trazer também ações efetivas, porque acaba que às vezes muitas ações são muito soltas, né, as ações não se integram. Então a gente precisa, primeiro, ter essa integração, ter essa conexões entre os setores, ter essa conexão entre os agentes, seja escola, seja conselho, e aí, a partir daí criar políticas que de fato traz esse retorno e traz essa perspectiva de atenção para o resíduo, né? E sou claro, como no conselho e até mesmo como produtor, que as respostas, gente, as ações estão aí. A gente não precisa inventar roda, não precisa de inventar nada, né? A gente só tem que replicar. Muito obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Arthur Miller, sou professor da Faculdade de Ensino. Eu tenho uma cervejaria aqui na cidade, cervejaria Quiluz. E falar de cerveja é sempre muito bom, mas a gente tem que ter um pouco de atenção a alguns dados, né? Aqui no meio cervejeiro a gente acaba às vezes passando despercebido, né? A gente fala muito sobre estilos de cerveja, de tudo, só que de vez em quando a gente tem que olhar para o lado da parte sustentável e entender algumas coisas. O processo cervejeiro em si, ele gera uma série de resíduos e gera uma série de desgastes. Para fazer 1 litro de cerveja, a gente tem aí, dependendo da cervejaria, da sua forma de lidar, só no gasto de água você gasta em torno de 5, 6 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Então a gente tem que ir começando pela água, a gente já tem aí um primeiro impacto nesse primeiro momento. Na parte de produção, em geral, a gente tem o malte de cevada, que a cevada ela é malteada atualmente, há muitos anos já, desde que o processo ele foi evoluindo, né? Entendendo que o grão de cevada, ele passando pelo processo de malteação, que eu brinco quando a gente fala em algumas aulas, é como se fosse aquele feijãozinho que a gente planta na escola, quando a gente é criança e tal, você planta um feijãozinho, e aí de repente quando ele começa a sair aquele caulezinho ali, ele é interrompido esse processo, e aí você tem a torra, enfim, passa por outras etapas de produção. E para que isso? Porque o grão ele tem um potencial de conversão de açúcar que vai virar cerveja lá na frente. Quando você passa pelo processo de malteação, você amplia esse processo, então você consegue trazer para o processo cervejeiro muito mais açúcar. E aí com isso, você usa esses açúcares que você tem no grão da cerveja e você acaba aí não utilizando mais. Além desse grão, ele é muito nutritivo, porque ele está ali rico em açúcar, mas você não consegue aproveitá-lo mais no processo cervejeiro, o que não descarta a utilização em outras frentes, né? Na parte de gado, enfim, entre outros mercados que a gente pode estar aproveitando. Hoje, Juiz de Fora, a gente tem mais de 30 cervejarias, né? Um polo cervejeiro aí gigantesco. A gente tem aqui a Unicervo, que é a Central de Cervejarias, onde a gente consegue discutir, debater diversos temas. E hoje, com mais de 30 cervejarias, entre cervejarias, fábricas mesmo, e o que a gente chama de cervejeiros ciganos, que são aqueles que não têm uma fábrica específica, mas que produzem nas fábricas que existem por aqui, a gente tem mais de 30. Então, se você multiplicar esse processo, para cada 1.000 litros de cerveja, você gasta em torno de 200 quilos de grão, e esse grão ele acaba inchando um pouco com líquido, então você tem 200, 220 quilos a cada 1.000 litros, uma produção gigantesca que a gente tem aqui, no Juiz de Fora, somando todas as cervejarias, a gente tem uma geração de resíduo muito grande. Isso falando só da parte de resíduos, onde a gente pode ter uma destinação, né,
não esquecendo do que a gente tem que ter de cuidado, melhorando o processo de qualidade, o processo mesmo de produção, para evitar os desperdícios, acabar acarretando um dano grande ambiental. Só a água numa cervejaria é utilizada para várias coisas. A gente pensa na água como fonte básica aí da cerveja, mais de 95% da cerveja é água, mas a gente usa água para limpeza, a gente usa água para resfriamento. Então, assim, tudo isso, quando a gente consegue alinhar, a gente tem bastante qualidade, não só no processo de produção, não só no produto final, mas no impacto ambiental que isso pode gerar. Então a gente tem aqui uma série de coisas que a gente pode discutir. Hoje, essa coleta desse resíduo, ela fica ao encargo de cada cervejaria, desse resíduo do malte e tudo mais, ela fica ao encargo de cada cervejaria. Às vezes é difícil você ter parceiros que tenham que tenham certificação. Às vezes você tem alguns parceiros que querem se aproveitar ali do malte, querem utilizar nas suas produções, mas eles não têm a certificação, não têm o registro, e aí você acaba passando por uma série de problemas. Isso, né? Acho que assim, a gente tem dentro desses ciclos de resíduos, né, no contexto, né, de cada setor, né, de cada âmbito desse setor produtivo, né, que é o setor agropecuário, né, de agroindústria, né, digamos assim, você tem essas principais problemáticas, né, e possibilidades, né, também de atuação. E aí, assim, o que seria um investimento interessante com relação, né, ao ciclo dos resíduos para o setor, né, e quais são as oportunidades com relação à interação desse ecossistema para pensar no câmbio verde. E aí, assim, para poder finalizar aqui esse painel, né, e trazer apontamentos, né, a gente dialogou muito, né, na Oficina Alimentos e Cidades, né, com diversos atores do setor público, envolvendo os órgãos estaduais e federais de pesquisa, né, e atuação no meio agropecuário, então IMA, Embrapa, Emater, né, EPAMIG, e todos se colocaram muito à disposição, né, e entusiasmados também em apoiar diversas iniciativas, né, dentro dessa estratégia de alimentos e cidades, em seus diversos eixos, inclusive na questão da geração de resíduos sólidos orgânicos, né, principalmente aí, pensar na redução de perda de alimentos, né, e desperdício de alimentos também. E aí, quando a gente traz, né, essas questões, a gente precisa, né, enquanto poder público, uma das coisas lá na oficina que a gente identificou já de cara, né, que aconteceu antes de ontem, né, que a maioria das pautas, né, que os atores diversos apresentaram, muitas delas você não precisa de recurso financeiro, nem público e nem de tentar ter recursos com iniciativa privada ou captar recursos, né, com outros parceiros. É articulação política, é vontade política, é vontade e articulação de você unir os atores, né, unir quem tem a disponibilidade dos resíduos, quem tem a demanda de utilizá-los, né, de tratar e de utilizá-los enquanto insumos, né, enquanto produtos que podem ser aí reciclados, né, para poder ser reutilizados novamente no meio ambiente de uma forma sustentável com muito menos impacto, né, ambiental. E aí, a gente conseguiu, né, dialogar também hoje na Universidade Federal com diversos departamentos, né, da universidade, com o departamento de engenharia, né, o setor de engenharia ambiental, o curso de engenharia ambiental, o departamento de nutrição, né, também se colocou à disposição para a gente pensar justamente, né, de dialogar estratégias para poder utilizar os resíduos, né, com a expertise, com o conhecimento, né, do setor de engenharia, né, como é que a gente pode tratar esses resíduos e disponibilizá-los novamente, né, para utilização no mercado, né, e aí de que forma que a gente vai fazer com que esses recursos, né,
cheguem novamente na mão de quem precisa. Esse, na minha opinião, é o principal desafio da cidade. É o principal desafio da CEAPA também na tentativa de fazer a compostagem, de fazer com que os insumos, né, os fertilizantes, os biofertilizantes cheguem de fato ao produtor. Porque a gente também tem uma certa limitação em termos de capacidade de entrega, de logística, né? Então existem esses desafios. Então, qual que é o nosso papel? Se a gente não tem capacidade, a gente tem que procurar os parceiros que têm essa capacidade de entrega. E aí a gente conversando lá na roda de conversa na Estratégia de Alimentos das Cidades, o Sesc Mesa Brasil, que já tem uma logística muito importante e muito forte, atuante, na coleta de alimentos para serem reaproveitados e redistribuídos para a população em situação de vulnerabilidade social, se colocou à disposição de fazer a coleta dos resíduos orgânicos na cidade e redistribuí-los aos produtores rurais também. Aos produtores rurais e aos demais que necessitem, seja os produtores na área rural ou na agricultura urbana e periurbana. A Universidade Federal se colocou à disposição para a gente estabelecer parcerias de cursos educativos nas escolas, que também é um dos eixos da Estratégia de Alimentos das Cidades, na promoção da alimentação saudável, né, e da criação de compostagem nas escolas, né. Isso aí também já foi dialogado, né, lá com a universidade, e se colocaram à disposição, né, de fazer isso. E de criar também tecnologia, replicar as tecnologias já existentes, né, através dessa parceria com a universidade com baixo custo, né, que podemos ser, e com a oportunidade, né, de, por ser uma universidade pública, de ter transferência de tecnologia, que é o mais importante. Daí a gente dá autonomia também para a sociedade poder tocar os seus processos, né, e ser um ator protagônico, né, na transformação dessa realidade. Então, assim, essas são duas perspectivas, né, dois horizontes muito promissores que nós encontramos aqui na cidade. Acho que essa semana foi muito mágica, né, Valteci, nesse sentido de conseguir juntar 3 eventos discutindo temáticas plurais, mas que tangenciam, que tocam, né, essa temática da geração dos resíduos sólidos orgânicos. E de saber que existe vontade política por parte dessa administração, né, por parte da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar, e que existe vontade política também dos outros atores que nós estamos mobilizando, de diversos atores como a própria CEDIC também, e de atores a nível estadual e federal, que são parceiros nossos e que se colocaram à disposição, a própria universidade também. Então, assim, a gente se aproveitar dos instrumentos, né, de termos de parceria, termos de cooperação, né? A gente ficou sabendo hoje, existe recurso a nível federal, né, através das instituições de pesquisa, da FABEP, do CRIT, né, que a gente pode utilizar esses recursos. Aí a gente tem que, né, se apropriar, construir os planos de ação, né, trabalhar poder público com as instituições para poder apadrinhar elas e fazer com que elas também consigam, né, ter esses recursos, ter esses aportes financeiros para elas tocarem esses projetos, porque é isso, né? Embora a vontade política também seja importante e a gente vislumbre que ela em si já é muito suficiente para fazer essas mudanças acontecerem, a gente sabe também que sem dinheiro, né, não dá, a gente precisa de recursos. Então, o nosso papel é correr atrás de quem tem recurso, né? Então, para poder encerrar aqui, né, acho que fazer essa parceria, né, com o Arthur e com os demais atores, né, do polo cervejeiro aqui na cidade, vai ser fundamental, porque a gente vai destinar um resíduo orgânico que não tem um aproveitamento de fato, né, na sua destinação. O seu descarte, na verdade, ele é incorreto muitas vezes, é impróprio, não há uma destinação correta para aquele resíduo, e a gente pode reaproveitar e utilizá-lo, né, na produção de insumos para a nossa produção agropecuária, que eu, né, logo mencionei na fala de abertura, que Juiz de Fora é um polo de produção agropecuária. Então, qual que é o impacto positivo nisso?
a gente reduz os custos de produção, né, de leite e de derivados lácteos. O produto que chega na mesa do cidadão, né, do consumidor, também tem um preço menor, né? E aí a gente tem os atores, tem os institutos, né, de pesquisa estaduais, que a gente pode criar parceria com eles, né, para fazer esse controle, esse acompanhamento da qualidade também do resíduo, né, para poder certificar que esse resíduo também não gerará nenhum impacto à saúde humana, né, nesse sentido. E qual que é o... E aí, se pensar no Campo Verde, igual a Vanessa disse, né, que é uma parte muito exploratória, né, e tal, que a gente precisa discutir. E, de fato, né, eu também tenho os meus questionamentos, eu também preciso pesquisar, me aprofundar nisso. Mas eu acredito que a gente pode pensar na perspectiva que, além do ganho do capital financeiro, né, do ganho financeiro, a gente também tem um capital social embutido nessas ações que é muito importante e que tem um valor, né, material e simbólico muito forte. Então, eu acho que, por que não a gente criar um selo na cidade, né, de empresas do polo cervejeiro, né, e da produção orgânica que são comprometidas com a sustentabilidade e com a redução dos resíduos sólidos orgânicos, né, e de pensar o seu descarte de uma forma correta, né, de uma forma sustentável. Essas possibilidades são muitas, né, e para poder encerrar, gostaria de dizer que a Prefeitura de Juiz de Fora se coloca à disposição, né, se coloca à disposição do Recria, né, se coloca à disposição dos diversos atores da sociedade civil, né, das diversas instituições e dos demais órgãos públicos também, que estão aqui ao nosso redor, aqui na nossa região, para poder mudar essa realidade, né, e fazer com que a gente tenha uma cidade mais afetiva, né, uma cidade melhor para se viver, né, melhor para poder tomar uma cerveja, melhor para poder se alimentar também, né, de forma saudável e trabalhar, né, enfim, uma cidade melhor para todos os juiz-forantes, para todos aqueles também que precisam de Juiz de Fora e que utilizam os espaços da nossa cidade por aqui também passam. É isso, boa noite a todos e a todas e muito obrigado.